compulsão. Isso pode se tornar um problema psicopatológico. E não tem, e assim, essa resposta que eu estou te dando não tem uma conotação moral. Isso é feio, isso pode, isso não pode, isso é pecado. Não é isso. É como utiliza. Mas eu creio que a masturbação só seria válida se a pessoa não tem parceiro. Porque quando a pessoa tem um parceiro, não há sentido se ela tem afetividade em ter o ato da masturbação. Mas na minha concepção. Eu li isso também no livro, não sei se foi. Não vejo nenhum sentido nisso, porque eu acho que a sexualidade ela existe para que você, acima de tudo, tenha uma troca afetiva com o parceiro. Está acima ainda da questão do prazer material. Então, sobre isso, a gente precisa ter muito cuidado. Né? O que é certo e o que é errado. Não tem certo nem errado em sexualidade. Né? A sexualidade, por exemplo, do casal, seja homossexual, heterossexual, ele tem que ficar restrito às portas da sua intimidade. A sexualidade individual, ela também tem que estar, quando não tem parceira, tem que estar restrita às condições, às necessidades da própria pessoa. Agora, o que vem através do Espiritismo e nos ensina é isso que nós estamos falando aqui. Como é que você está usando isso? Como é que a pessoa utiliza isso? Né? Nós sabemos, por exemplo, que a masturbação ela pode se transformar numa relação de dependência, do mesmo jeito que a pessoa desenvolve dependência a álcool, dependência a droga, as dependências químicas, ou as compulsões, ou toques, qual o nome que se dá, transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa pode desenvolver uma compulsão psicopatológica por se masturbar. E isso evoluir, por exemplo, para uma situação pública. Tem muitas pessoas que perdem o controle dessa questão da masturbação. Então, assim, isso deve estar sob observação, isso deve estar sob controle da própria criatura. A criatura tem que, através, e é isso que eles falam, através do mergulho dentro de si, avaliar-se, conhecer-se. Né? Porque é muito importante que nós, principalmente nós todos, mas nós espíritas, entremos num processo de reforma íntima. E tudo passa, antes de vir para o corpo, passa na mente, inclusive as doenças todas que nós temos. Mas você tem alguma coisa? Então, só salientando já na questão espiritual, que com todo esse processo que nós fazemos, ou seja, do mau uso de tudo isso, a gente vai abrir campo para os obsessores, ou seja, para os espíritos, né? Perfeito. Vão acabar nos vampirizando. Perfeito. Ou seja, o processo vai continuar cada vez pior, que vamos entrar no... Às vezes não é nem você que quer, eles querem te é que você dá abertura através do né? excesso de tudo isso, como tu disse antes, através do excesso disso aí, a gente vai começar a dar essa abertura, que daí vai ter a questão científica da doença e a questão espiritual. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado nos pensamentos, né, na reflexão de pensamentos, porque isso a gente é, na verdade, diariamente assediado para que a gente mude isso, né? Então é interessante a gente salientar isso. Nesse livro que eu li, eu acho que foi de André Luiz, eles estavam falando que a masturbação não é uma coisa proibida, mas estava falando por que gastar essa energia sozinho, podendo partilhar com o companheiro. Outro, ou canalizar para alguma produção social bonita, aceitável. Né? Mas é difícil falar isso para um púbero, né? Oi? Falar isso para um púbero. Sim. Para um adolescente, isso inclusive é um processo natural. É natural. O problema é que os meninos, na verdade, são mais bem vistos e as meninas são as pervertidas, digamos assim, né? Nessa faixa, a masturbação masculina, ela não é mais aceita. Mas tudo isso deve passar por que processo? Pelo processo da educação. Educação, é só educação. É simples. Simples e complexo. Eu não sei se eu estou correto no meu pensamento, mas eu sempre tive isso desde a palestra que nós tivemos com eu esqueci o nome do casal que veio falar conosco. Eles falaram sobre a projeção do pensamento, o poder do pensamento. Não sei se estou correto no meu pensamento, mas em determinados momentos, como na masturbação, a projeção do pensamento. Esse pode ser também um causador de num casal, vamos supor, de alguma agressão com relação ao próximo. Não sei se foi claro. A projeção do pensamento. Eu estou plasmando aquele pensamento
porque se eu estou me masturbando, estou pensando numa outra mulher, enfim. Pode estar sendo considerado isso uma agressão para com o próximo também? Não sei se é agressão, não sei se a palavra é agressão, mas qualquer pensamento tem força. Força de materialização. Nós sabemos disso. Os grandes físicos contemporâneos, Fritjof Capra e tantos outros, eles já pode até ser medido isso. O pensamento tem força e o pensamento plasma. Dependendo da intensidade desse pensamento, pode plasmar aquela situação que a pessoa está provocando em nível psíquico. Por isso que assim, é o alimento da mente. Com que nós alimentamos a nossa mente? Agora, uma pessoa, por exemplo, que tem fixação na esfera da sexualidade, seja psicopatológica, por exemplo, tem que se livrar desses pensamentos. Precisa buscar recursos para se livrar desse tipo de pensamento. Para ajuda, às vezes. E eu tenho entendimento. Isso. Eu tenho entendimento. Porque se você se esclarece, você vê o sexo. Como eu falei pra Vânia, né? Que eu fui dar uma pesquisada nesse assunto, né? É como o dinheiro. Ele não é bom nem ruim. Depende do que você usa, o que você faz dele. Que nós comentamos quarta-feira, da utilidade, né? É o Como dinheiro, utiliza. é a alimentação, alimentação, é o trabalho. Não tem gente que é compulsiva por trabalho? É o trabalho. Então tudo aquilo que é excesso vai produzir uma relação de escravidão entre a pessoa e o objeto. Mesmo sem trabalho. O trabalho, por exemplo, é uma conduta socialmente aceitável. Mas tem pessoas que adoecem, tem um nome americano, mas que é workaholic, né? As pessoas ficam doentes. Estimulação física através de exercício físico. Tem pessoas que são dependentes de, por exemplo, de fazer maratona e tal. Então a pessoa tem uma fixação por uma situação só. Então tudo que é excesso. Agora, na esfera da sexualidade, os amigos espirituais, eles nos orientam. Quer dizer, quase todos os problemas que nós temos, eles têm como etiologia essa esfera da sexualidade. A origem, quase toda a origem das dificuldades de relacionamento, dos sofrimentos, eles têm como base a sexualidade descontrolada, mal utilizada, enfim. Por isso que a importância, né, Heloísa, da gente proporcionar a nós mesmos, ampliar o conhecimento sobre esse tema, aprofundar, as informações e também levar aos grupos espíritas, através de palestras e de estudos, que esse tema comece a ser mais abordado, mas leve à luz do entendimento sobre esse tema, porque a gente vê poucas vezes esse tema sendo... É porque tem muito preconceito ainda, As pessoas ficam um pouco à vontade de discutir sobre isso, Mas eu acho assim, é processo educativo. Nós estamos educando, estamos num processo de educação do espírito. Eu acho que o espiritismo vem para a Europa e vai se ampliando dessa forma, exatamente para educar o espírito, que é a base de toda a educação. Eu falo espiritismo porque nós escolhemos para fazer a nossa iniciação espiritual o espiritismo. Existem outras religiões, outras filosofias que também oferecem processo de iniciação espiritual. Mas nós escolhemos o espiritismo. Então nós temos que trabalhar. Primeiro na nossa própria reforma. Porque Jesus também ensinou que ninguém dá o que não tem. Então nós temos que fazer a nossa reforma primeiro, para depois poder abordar o tema. Como que se explica, segundo o Espiritismo, não sei, ou casais que tinham relacionamentos heterossexuais, mulher casada com um homem, tinha família, filhos, e se separa e vai viver com outra mulher? Ou pessoas que eram héteros e se tornam homossexuais. Talvez tenha encontrado o amor. Veja, é esse mesmo processo. A pessoa tem uma sexualidade que não está combinando, que não está de acordo com as suas tendências. Então, assim, a pessoa vai buscando aonde a pessoa pode se encontrar. Qual é a origem, qual seria, por exemplo, a origem dessa troca?
Quem é que sabe?